Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Eimael e essa é a nossa quarta videoaula de Biologia do quarto bimestre. Na aula de hoje, galera, a gente vai iniciar o estudo do último grupo dos animais, que é o estudo dos cordados ou animais vertebrados. E na aula de hoje a gente vai focar principalmente no grupo dos peixes e dos anfíbios. Só que antes da gente falar sobre peixes e anfíbios, vamos falar um pouquinho sobre o filo Chordata. O filo Chordata, galera, ele é o grupo onde estão incluídos todos os animais que a gente chama popularmente de animais vertebrados. E dentro desse grupo estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Na aula de hoje, como eu falei, a gente vai estudar peixes e anfíbios e para as próximas semanas a gente vê o restante dos animais vertebrados. Para começar, galera, os animais que são classificados como animais vertebrados são animais que reúnem algumas características muito importantes. Primeiro deles, com relação ao desenvolvimento embrionário. E essa é a última vez que a gente vai falar sobre essas palavras, porque isso se repete para todos os outros vertebrados. Para começar, galera, todos os animais desse grupo têm 3 tecidos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Todos eles têm uma cavidade interna para a alocação dos seus tecidos e dos seus órgãos, que por isso a gente fala que eles são celomados. Todos esses animais eles são deuterostômios, o que significa que quando ele se forma no embrião, o primeiro órgão a se originar é o ânus. E além disso, a gente tem as questões morfológicas. Todo animal vertebrado, em algum momento da vida dele, vai apresentar uma cauda pós-anal. O que isso significa? Que depois do orifício do ânus, ele vai ter a formação de um rabo. Professor, calma aí, mas ser humano não tem rabo. Não quando a gente está na idade adulta, mas durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação de uma cauda que vai se desaparecendo e acaba formando o que a gente conhece como conjunto do cóccix, que está no final da nossa coluna vertebral. Todos os animais que também fazem parte do filo Chordata, em algum momento ao longo da sua vida, apresentam uma notocorda. A notocorda, galera, ela é um bastão feito de cartilagem. Só que, novamente, isso pode aparecer em diferentes fases da vida do animal. No caso da espécie humana e de vários outros animais que a gente também vai falar, essa notocorda ela está presente no meio do embrião, mas eventualmente ela vai acabar ossificando e vai dar origem à nossa coluna vertebral. A gente sabe também que todos os animais cordatas apresentam um tubo nervoso dorsal, e esse tubo nervoso dorsal nada mais é do que o que vai dar origem para o nosso cérebro, o nosso encéfalo, e para a medula espinal, que novamente, na maioria dos animais, também passa por esse processo de transformação, mas você consegue ver como um conjunto único na fase embrionária. Além disso, pessoal, todos os animais do grupo dos vertebrados, em algum momento da vida, apresentam fendas faríngeas, que seriam perfurações na região da faringe comunicando o canal da boca com o canal exterior. Em alguns animais isso fica muito mais evidente, como é o caso, por exemplo, que a gente vai ver dos peixes, que acaba dando origem ao que a gente conhece como brânquias. No caso da gente que é ser humano, essas fendas elas se fecham ainda durante a fase embrionária e a gente perde essa característica conforme a gente vai envelhecendo. Bom, galera, para a gente seguir então a nossa aula, vamos começar a falar sobre esses vertebrados propriamente dito. E na aula de hoje, a gente começa falando sobre peixes. E eu sei, galera, que quando a gente falar sobre esses animais vertebrados, muitos de vocês já têm uma imagem muito bem estabelecida do que eles são. Então, na realidade, o que a gente vai fazer é apenas descrever e dar nome para aquilo que vocês já conhecem. Os peixes, galera, eles são considerados dentro da biologia como um grupo artificial. Calma aí, professor, como assim um grupo artificial? A gente considera peixe como um grupo artificial porque a gente dá nome para peixe de vários grupos de animais que vieram de diferentes ancestralidades e de diferentes classes. Só que no geral, a gente acaba deixando eles reunidos para facilitar o nosso estudo. Para começar, todos os peixes eles são aquáticos, e isso é meio óbvio, ou vive na água doce ou vive na água salgada. Peixes, por definição, galera, são animais que têm um corpo completamente revestido por escamas, que servem exatamente para proteger o seu corpo. Esses animais eles vão ter um endoesqueleto, significa que ele tem um esqueleto interno dentro do seu corpo para dar sustentação. Além disso, são animais ectotérmicos. Quando a gente fala em ectotérmico, a gente está falando de um animal que ele não consegue regular a temperatura do corpo. Geralmente ele é um animal que a gente fala popularmente que ele tem sangue frio. A temperatura do corpo desse animal varia de acordo com a condição e com a temperatura do ambiente do lado de fora. Diferente, por exemplo, da gente que é ser humano e dos mamíferos no geral, que apresentam um corpo com uma temperatura interna maior do que a temperatura ambiental. Os peixes, eles também são animais que apresentam uma reprodução ovípara. Significa que todos eles colocam ovos, só que eles têm uma fecundação interna. Significa que quando eles vão se reproduzir, um peixe acasala com o outro.
Geralmente, galera, quando a gente está falando de peixes, a gente está falando do primeiro grupo de animais vertebrados no qual a gente teve o desenvolvimento de uma estrutura conhecida como crânio, que é uma caixa geralmente especializada para armazenar e guardar o tecido daqui nervoso, principalmente da região do encéfalo. Nos peixes, a respiração ela acontece de uma forma branquial. Provavelmente vocês já devem ter reparado que vários peixes, principalmente de aquário, quando eles estão nadando, eles nadam abrindo e fechando a boca. E esse movimento é exatamente para ele engolir água. E essa água, quando entra pela boca, vai sair pelas fendas faríngeas ou guelras. E se tiver oxigênio dissolvido no meio dessa água, é esse órgão das brânquias ou guelras que vai realizar a absorção do oxigênio dissolvido. Os peixes eles apresentam uma circulação fechada, que é basicamente uma circulação no qual o sangue vai sair e vai voltar sempre para o mesmo ponto, que é o coração. O coração dos peixes, diferente do coração do ser humano, ele não tem 4 cavidades, ele tem apenas 2, um átrio e um ventrículo, que servem exatamente para bombear esse sangue para circular para as brânquias pelo corpo e voltar para ele novamente. É legal a gente saber também, galera, que todos os peixes apresentam o que a gente chama de linha lateral. A linha lateral ela é um conjunto de escamas diferenciadas que tem exatamente a função de percepção do ambiente. Essa linha lateral são escamas que têm terminações nervosas que permitem o peixe conseguir identificar se ele está numa posição vertical, horizontal, como que ele está posicionado em relação à gravidade e em relação ao meio ambiente. Professor, mas quem que são os grupos de peixes que o senhor falou que eles não são um grupo todo verdadeiro? Bom, galera, existem 3 classes de peixes. A primeira classe é a classe agnata, que é onde estão localizadas as lampreias e as feiticeiras. Os agnatos são peixes que eles não têm mandíbula. Calma aí, professor, se ele não tem mandíbula, como que ele se alimenta? Nesses animais, como é o caso das lampreias e das feiticeiras, você tem a presença de uma boca circular. E essa boca está conectada diretamente com o crânio, com uma cavidade que vai permitir a passagem para o tubo digestório. E sim, a boca das lampreias ela tem exatamente essa aparência cheia de dentes, porque ela é um peixe que é ectoparasita. Se passa algum animal maior por ela, ela pode grudar com essa boca no animal, ficar drenando o sangue dele e vai grudado no corpo do animal até estar completamente alimentado. Esses animais eles apresentam uma quantidade de nadadeiras ímpares. Significa que eles têm apenas 3 nadadeiras. Uma nadadeira na região dorsal, uma nadadeira na região caudal e uma nadadeira na região anal. E essas nadadeiras servem apenas para ele conseguir se locomover e conseguir nadar, basicamente fazendo um movimento de ondulação na horizontal. Esses animais eles têm um esqueleto feito de cartilagem, que é esse tipo de tecido que a gente tem fazendo aqui, por exemplo, no nosso nariz, e eles apresentam de 7 a 8 pares de brânquias. E eles são animais que eles não vivem em água muito rasa, geralmente são animais de águas profundas. Além deles, a gente tem a classe Chondricte, que é o grupo onde estão localizados os peixes que a gente conhece como tubarões, arraias e quimeras. Tubarão todo mundo sabe o que é, as arraias são aqueles animais que muita gente chama de manta ou raia, e as quimeras são um grupo de animais parentes dos tubarões que vivem em regiões profundas. Esse daqui a gente não tem tanto contato com ele. Características, pessoal. Todos os condrictes têm um esqueleto feito de cartilagem, que é esse tecido que a gente tem compondo o nariz, só que as escamas do corpo desse animal são escamas feitas de um tecido chamado de dentina. E dentina, curiosamente, é o mesmo tipo de substância que faz o nosso dente da nossa arcada dentária. Os peixes, galera, do grupo dos condrictes, eles apresentam a mandíbula móvel. O que isso significa? Que a mandíbula e a maxila dele são separadas da caixa craniana. Significa que quando ele quer morder, ele pode projetar a mandíbula e a maxila dele independente da movimentação da cabeça e da movimentação do crânio. Eles têm uma boca geralmente na região ventral. Significa que a boca desses animais fica sempre na região de baixo do corpo deles. Eles vão apresentar 5 pares de brânquias, e geralmente eles são animais que têm uma percepção ambiental muito desenvolvida, tanto de substâncias químicas quanto de pulsação elétrica. No caso, galera, quando a gente está falando sobre os tubarões, é legal a gente notar que eles têm esses quimiorreceptores e eletroreceptores tão bem desenvolvidos que eles conseguem perceber substâncias dissolvidas na água apenas pelo contato da água com a pele. Se de repente você se cortar no meio da orla da praia e começar a ter vazamento de sangue, um tubarão no período de aproximadamente até 500 metros ao redor daquele ponto onde você está sangrando, ele consegue perceber que tem sangue no meio da água. E como eu falei, eles também têm capacidade de perceber campos elétricos. Por essa razão que esses animais, quando percebem que está chegando alguma tempestade com raios em uma determinada região do mar, eles já se afastam, porque eles percebem a eletricidade e o campo magnético acontecendo naquele local.
assim como eles também têm a capacidade de perceber a pulsação elétrica do batimento cardíaco dos animais que estão nadando no meio da água. E essa percepção de campo elétrico pode chegar em um período de 50 até 150 metros de raio ao redor de onde ele está. Significa que se você estiver até 150 metros próximo de um tubarão, ele vai perceber seu batimento cardíaco mesmo que ele não esteja te vendo. Professor, e no caso dos outros peixes? O último grupo, galera, ele é o grupo mais biodiverso, que é a classe Osteichthyes, que é onde estão localizados os peixes ósseos. Nesse grupo estão localizados todos os peixes que não são tubarões, arraias ou lampreias. Dentro desse grupo você pode encontrar cavalo marinho, peixe-leão, peixe-palhaço, os bagres, pode encontrar tilápia, merluza, baiacu, todos os outros peixes que não estão nos outros grupos estão aqui. Dentro desse grupo, a principal característica é que ao invés de um esqueleto de cartilagem, ele já tem um esqueleto de cálcio, ou seja, ele tem um esqueleto de osso propriamente dito que nem a gente. Eles também vão ter escamas ósseas, escamas feitas de cálcio. Esses também vão ter uma mandíbula móvel, só que diferente do que a gente viu nos tubarões, a mandíbula deles não é na região ventral, é na região anterior. A boca acaba sendo o órgão da ponta, exatamente anterior do corpo desses animais. A gente também pode perceber que os peixes do grupo dos Osteichthyes têm 4 pares de brânquias, só que a gente não consegue visualizar 4 perfurações, porque eles têm uma placa óssea chamada de opérculo, cobrindo exatamente essas guelras. Quando vocês forem na feira da próxima vez, deem uma reparada na banca da peixaria. Os peixes que vendem lá, muitos deles são peixes assim, que tem uma placa óssea que se você levanta, você vê 4 arcos de um tecido muito esponjoso, que são as brânquias onde esse animal vai respirar. Característica desses animais é que vários deles apresentam um órgão conhecido como bexiga natatória, que é uma bolsa que tem a capacidade de inflar ou desinflar de ar que ele está filtrando pela respiração dele, e essa bexiga que infla ou desinfla pode controlar a flutuabilidade desse animal, para fazer com que ele de repente consiga ter um corpo menos denso e fique mais fácil dele nadar em regiões mais altas, ou menos densos para de repente afundar e nadar em regiões mais profundas. Dentro desse grupo, galera, é importante destacar que os peixes apresentam nadadeiras raiadas, que significa que todas as nadadeiras aqui deles, principalmente as nadadeiras aqui mais próximas da região da cabeça, apresentam algumas extensões de tecido ósseo. Existe um grupo de peixes conhecido como sarcopterídeos, que inclusive tem a presença de músculo no meio dessas nadadeiras, que podem ser utilizados para que eles se locomovam inclusive em ambientes terrestres. E isso é extremamente importante da gente saber, porque hoje em dia a gente sabe que evolutivamente foi a partir do grupo dos sarcopterídeos que a gente teve o surgimento do segundo grupo que a gente vai estudar de vertebrados, que são os anfíbios. Os anfíbios, galera, eles são animais que eles são muito curiosos. Por quê? Eles apresentam exatamente esse elo de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E a gente sabe, como eu falei para vocês, que a evolução dele provavelmente foi dos peixes que tinham nadadeiras musculares. Anfíbio é o nome que a gente dá para os animais que apresentam vida anfíbia. E em latim, anf significa duas, bio significa vida. Ou seja, ele é um animal que tem 2 fases de vida. Ou ele vai estar vivendo em um momento da vida dele na terra, ou ele vai estar vivendo em um momento da vida dele na água. Mas mesmo aquele terrestre ainda tem uma grande dependência de ambiente úmido. Os anfíbios, galera, são animais que eles passam por um processo que a gente chama de metamorfose, que a gente já falou na aula passada sobre insetos. Os anfíbios, eles têm um desenvolvimento larval até alcançar a idade adulta. Logo quando eles nascem, eles têm um formatinho que a gente conhece como girino. E esse girino, ele vai se desenvolvendo no ambiente aquático, que é a primeira fase da vida dele, até ele perder a cauda e começar a ganhar as pernas traseiras e anteriores, e começar a passar para um ambiente terrestre, e aí nesse caso ele vira o que a gente conhece propriamente como sapo, nesse exemplo dessa imagem que eu dei. Esse sapo, alcançando a idade adulta, ele vai encontrar um parceiro sexual e vai realizar uma reprodução, no qual a gente chama de amplexo. Geralmente, quando a gente está falando de sapo, porque existem outros anfíbios diferentes, o macho ele pode encontrar uma fêmea e agarrar ela por cima e ficar abraçado nessa fêmea durante até 5 dias, na qual a fêmea ela vai sair com esse macho agarrado nas suas costas. Esse movimento de reprodução de amplexo faz com que a fêmea ela seja estimulada a ovular, e quando ela ovula, o macho ele vai ejacular nas costas dela, e todos os espermatozoides escorrendo pelas costas vão encontrar esse óvulo, vai fecundar, e dali que a gente vai ter a formação do girino. Curiosamente, galera, quando a gente está falando de anfíbios, a respiração desses animais ela é variável dependendo da fase de vida que ele está. Se de repente a gente está falando da fase larval do girino, esse animal ele vai ter uma respiração, assim como os peixes, que é uma respiração branquial.
engolindo água e pegando o oxigênio dissolvido, liberando ele pela movimentação nas brânquias. Já quando ele chega na idade adulta, ele tem uma respiração pulmonar, e curiosamente o pulmão dos anfíbios ele é um pulmão do tipo sacuolar, que é um pulmão que parece só uma bolsa que infla e desinfla, ou ele pode ter uma respiração cutânea, na qual ele vai trocar oxigênio e gás carbônico diretamente da pele com relação ao ambiente. Muitos desses animais, galera, eles apresentam a pele bem pegajosa, porque eles têm várias glândulas que liberam muco na pele para deixar ela úmida para essa respiração. Nesses animais, como eles vivem em ambiente terrestre, eles também têm um músculo conhecido como diafragma na base da barriga, que serve exatamente para ajudar na inflagem e desinflagem desses pulmões dele. Os sapos, em especial, eles têm inclusive uma glândula de veneno conhecida como glândula paratoide. Se o sapo se vê ameaçado, ele pode contrair essa glândula e espirrar veneno para, de repente, algum predador que está atacando ele. Como eu falei, esses animais vivendo na terra têm condições de vida bem diferentes da água. Por essa razão, os olhos também não podem ficar ressecados. Foi aqui exatamente nos anfíbios que a gente teve o surgimento das pálpebras para fechar o olho e das fendas lacrimais que liberam lágrima para conseguir lubrificar o olho e permitir que ele não resseque. Professor, e quem são os grupos de anfíbios, já que todos eles aí o senhor falou que passam por metamorfose? Bom, galera, existem 3 ordens de anfíbios. A primeira ordem é a ordem Gymnophiona, que é onde estão localizados os animais que a gente conhece como cecílias e cobras cegas. Calma aí, professor, isso daqui não é réptil? Não, réptil a gente vai falar na aula que vem, tem outras características. Do Gymnophiona, é legal a gente notar que eles são anfíbios ápodes, significa que eles não têm patas, e não, eles também não são venenosos, e eles também podem ter olhos revestidos por membrana. Se a gente olha, por exemplo, para uma cobra cega, para uma cecília, o olho dela parece até que é meio esbranquiçado e é super reduzidinho. Por quê? Esse olho dela precisa ficar coberto por uma membrana para ele não ser lesionado. Ela não consegue formar imagem, ela só consegue perceber onde está escuro e onde está claro. Esses animais eles são tubícolas, significa que eles vivem enterrados embaixo da terra ou por baixo, de repente, de vegetação seca, e eles ficam rastejando naquela região comendo pequenos invertebrados. A gente também tem a ordem Urodela, que é a ordem dos anfíbios onde estão localizados as salamandras. As salamandras elas são um dos únicos anfíbios que mantêm a cauda depois da metamorfose. Ou seja, na fase de girino dela, ela cria pata, mas ela não perde completamente a cauda. Também são animais muito dependentes da água e algumas espécies de salamandras, inclusive, podem manter as brânquias depois da metamorfose. Nesses animais, galera, o que chama mais atenção é porque eles são animais que eles têm uma reprodução bem diferente do que a gente imagina. Quando eles vão se reproduzir, o macho, ao encontrar a fêmea, agarra a fêmea, também abraça ela para estimular ela a ovular. Só que diferente dos sapos que liberam os espermatozoides em cima dos óvulos, as salamandras machos depositam uma bolsa de espermatozoides conhecida como espermatóforo. Depois que ele estimulou a fêmea a liberar os óvulos, o macho se solta dela, joga essa bolsa de espermatozoides no meio do ambiente, no meio da água, às vezes em cima de uma folha. A fêmea procura essa bolsa e se senta em cima dela para conseguir fecundar seus óvulos e liberar eles ali para que eles consigam serem fecundados. Professor, a gente tem salamandras no Brasil? Curiosamente, galera, a maioria das salamandras elas são do hemisfério norte, com a maioria de espécies europeias. A gente tem apenas uma única espécie de salamandra brasileira, e essa espécie está muito restrita a uma determinada região lá da floresta amazônica. E para a gente finalizar nossa aula de anfíbios, a gente vai falar sobre a ordem Anura, que é a ordem onde estão localizados os sapos, as rãs e as pererecas. Nesse grupo, galera, estão localizados os anfíbios que a gente sabe que perdem completamente a cauda depois do processo de metamorfose. Os anfíbios, eles são animais que são extremamente adaptados ao salto no grupo dos anuras, sendo que eles acabam tendo um grande desenvolvimento de massa muscular, principalmente na parte posterior dos membros posteriores, que são as pernas de trás, que servem exatamente para fortalecer esse salto e conseguir garantir que ele tenha a capacidade de se locomover muito mais rapidamente. Nesses animais, galera, é interessante a gente saber também que eles têm uma reprodução com fecundação externa por amplexo, que nem eu expliquei lá na primeira tela de anfíbio. O macho abraça a fêmea, ele vai estimular a fêmea a ovular e depois ele ejacula para fecundar. A gente também consegue, inclusive, perceber qual é o sexo do animal por esse comportamento. Se você pegar um sapo, segurar ele e coçar embaixo da barriga dele, se for uma fêmea, ela vai continuar com as patas abertas. Se for um macho, ele vai fazer um movimento de tentar abraçar esse estímulo que está acontecendo no peito dele. E eu sei que todo mundo está com uma dúvida que todo mundo sempre pergunta nas aulas de biologia. Professor, qual é a diferença entre sapo, rã e perereca?
Sapo, rã e perereca, galera, é uma designação que acontece apenas no português, só que ela é uma definição que, curiosamente, ela faz sentido. Sapo é o nome que a gente dá para os anfíbios anuros de hábito exclusivamente terrestre na sua idade adulta. Tanto que quando a gente observa um sapo, a pele dele é mais ressecada e as patas dele apresentam muita massa muscular e os dedos são completamente separados para que ele consiga, de repente, se locomover. Já quando a gente está falando de rã, a gente está falando de um grupo de anuros que tem a capacidade de nadar. E essa capacidade de nadar acaba sendo favorecida porque as patas traseiras dele acabam tendo membranas interdigitais, que são membranas entre os dedos que fazem com que aquela pata funcione como um leme para ele conseguir nadar. Enquanto o sapo ele anda na terra, a rã ela nada, a perereca ela tem um hábito trepatório. O que significa dizer que a perereca ela trepa? Significa dizer que ela tem o hábito de escalar e de trepar em cima de vegetais ou de outras superfícies. E para facilitar esse hábito dela de escalar e de trepar em cima das coisas, elas acabam tendo a ponta do dedo dilatado. E essa ponta do dedo funciona como uma ventosa que acaba garantindo que as pererecas consigam escalar e se fixar com mais facilidade em locais mais altos. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima semana.